Pessoal, antes da gente começar a estudar ótica, a gente tem que ver os conceitos básicos primeiro. Então, aqui a gente vai tratar a luz como uma onda eletromagnética. Então, como qualquer onda, ela vai ter um comprimento e vai ter uma frequência. Então, a frequência da luz é 10 a 14 Hz. Cada Hz quer dizer uma repetição por segundo. Então, a gente tem 10 elevado a 14 repetições por segundo. E o comprimento de onda, o que quer dizer? Ela quer dizer a distância entre uma crista da onda, que é essa parte mais alta da onda, ou a distância entre um vale e o outro da onda. Então, essa distância e essa distância é o comprimento da onda. Então, o comprimento da onda, ela caracteriza a onda, ou seja, do que a gente está tratando. Então, se a gente olhar no espectro de luz, a gente vai ver que a luz visível é um pequeno facho que a gente consegue enxergar de uma ampla gama de ondas eletromagnéticas que a gente tem, desde o raio gama até a frequência de rádio AM. Então, a gente tem fontes de luz primária, que são objetos que emitem luz, que nem uma vela ou o próprio sol. E a gente tem fontes secundárias, que são fontes que refletem a luz. Então, todos os objetos que não emitem luz, eles refletem luz. Antigamente, a gente pensava que a luz saía dos nossos olhos, refletia nos objetos, por isso que a gente enxergava. Só que não, porque quando está escuro, a gente não enxerga nada. Então, a gente enxerga a luz refletida nos objetos, não a luz que sai dos nossos olhos e reflete no objeto. Então, o raio de luz nada mais é do que a gente representar uma trajetória do que a luz está fazendo para chegar até o observador. E o feixe de luz é um conjunto de raios de luz. Ou seja, se a gente pegar uma lâmpada, por exemplo, ela vai estar emitindo raios de luz para todas as direções. Então, esse conjunto a gente chama de feixe de luz. Então, os raios de luz eles podem divergir, ou seja, eles vão aumentando, eles vão se divergindo, ou seja, eles vão abrindo conforme eles vão se distanciando. Eles podem convergir em um ponto e eles podem ser paralelos. E a gente tem os meios de propagação. O meio de propagação transparente, esse daqui a gente pode considerar a água quando ela está cristalina ou até mesmo o ar. O ar é um meio de propagação, ele é um meio transparente. Então a luz consegue percorrer ele e produzir imagens nítidas. O meio opaco é onde a luz não consegue se propagar. A parede, por exemplo, é um meio de propagação opaco, porque a luz não consegue atravessar ele. Não se a gente for considerar a física newtoniana. E o meio translúcido é quando a luz consegue se propagar sobre ele, só que não produz imagens nítidas. Por exemplo, se a gente estiver dentro do carro e o para-brisa estiver embaçado, ele vai ser um meio de propagação translúcido. Então, a gente tem vários fenômenos de luminosidade, só que a gente vai estudar três: a reflexão, a refração e a absorção. A reflexão é, por exemplo, o que acontece no espelho. O meio de luz ele vem no meio, ou seja, o ar, ele se choca com outro meio de propagação e ele é refletido. Então, se o raio de luz for refletido no mesmo ângulo do incidente, ou seja, esse ângulo incide com um ângulo em relação ao meio ou em relação a uma linha vertical, e ele é refletido com o mesmo ângulo, a gente vai ter uma formação de uma imagem nítida. Se ele incide com um ângulo e reflete com o outro, a imagem vai se formar, mas vai ser uma imagem difusa. A gente não vai conseguir, por exemplo, diferenciar o que é. A gente consegue, por exemplo, se a gente olhar no rio, ver o reflexo de uma cidade bem nítida, ou aquela, quando a gente olha à noite, por exemplo, um monte de luzes no rio, é uma imagem difusa. Não dá para diferenciar muito o que está sendo refletido ali. Agora, no caso de uma refração, é quando a luz consegue penetrar o meio, ou seja, ela troca de meio. Por exemplo, quando a luz ela vem no ar e penetra no rio, por exemplo. Então, se a gente olhar dentro do rio,
a gente consegue ver os peixes lá dentro, porque a luz está sendo refratada, ou seja, está penetrando outro meio de propagação. Quando a gente vai estudar tribos indígenas, mais ou menos, eles falam que para você caçar peixe no rio, a gente tem que caçar olhando a alma do peixe. Porque se a gente for olhar onde o peixe está e onde a gente tem a imagem dele, é diferente, porque quando a luz troca de meio, a gente tem uma distorção do raio de luz. Então, onde a gente está enxergando não é realmente onde o peixe está. Mas os fenômenos eles podem ocorrer também simultaneamente, porque ao mesmo tempo que a gente consegue ver o peixe, a gente consegue ver o nosso reflexo. Então, a água ela pode tanto fazer reflexão quanto refração da luz. Agora, a absorção é quando o meio ele absorve a luz. Então, quando a luz incide em um meio e ela é absorvida, esse objeto acaba esquentando, porque ao absorver a luz se torna energia térmica. Então, o objeto esquenta. Então, o que determina a cor dos objetos é a cor que é refletida dos objetos. Por exemplo, se a gente tiver um objeto branco, quer dizer que ele está refletindo todas as cores. Se o objeto for negro, ele está absorvendo todas as cores. Agora, se for um vermelho, ele está refletindo o vermelho. Se ele for verde, ele está refletindo o verde. Então, a cor do objeto é determinada por qual luz ele está refletindo. Tudo bem?